A gente conversou, a gente brincou, conversei com as crianças, mas olha, esse papo agora é sério. Deixa eu chamar aqui a doutora Bruna Barbieri para a gente falar sobre o direito da criança. Toda criança é amparada por um conjunto de direitos fundamentais que garantem seu bem-estar, liberdade, estudo, convívio social, são chamados direitos das crianças. Deixa eu chamar a Bruna, bem-vinda, que prazer. Nesse dia tão importante, né, Bruna? Dia da criança, e quantas coisas a gente precisa, né, deixar claro sobre esses direitos, né, dos pequenininhos, né, futuros cidadãos do nosso Brasil, os brasileiros que vão estar aí no comando da nossa nação daqui a um tempo, e como é importante que eles já saibam, né, que precisam ter esses direitos atendidos, que os adultos também precisam dar essa guiança para as nossas crianças. Com certeza. E, inclusive, eu gostaria de registrar que eu cheguei um pouco mais cedo, a sua plateia está super animada, e eu acho essencial com que a gente realmente traga para o nosso público de crianças os direitos que elas fazem jus, que elas realmente podem dizer, né? Porque quando você conhece os seus direitos, você consegue identificar as situações que estão erradas. E quando uma criança consegue, então, interpretar aquela situação que está errada, seja na escola, seja na vizinhança, seja ali no ambiente comunitário ou até mesmo na família, a gente consegue então com que essa criança possa dizer não. E isso é muito importante. Então, quando a gente fala pessoas em desenvolvimento, não é? A gente está falando da gente cuidar das crianças, guiar esse caminho delas, né? Aonde entra aí esse estatuto da criança no nosso Brasil hoje? Como você vê? Bom, a gente tem uma legislação específica, que é a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa lei ela veio justamente reunir quem é que deve proteger as crianças e os adolescentes, quais são as instituições, prevê o Conselho Tutelar, o Juiz de Infância e Juventude, e essa lei ela vem trazendo também o que é que significa dizer que uma criança tem direitos. As crianças têm os direitos à vida, à alimentação, à saúde, à família, também tem direito ao respeito, e quem tem que respeitar essa criança não é só aquela figura do coleguinha ou a figura dos professores, a própria família tem que exercer esse respeito também. Então o ECA, que é assim que a gente costuma chamar, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz uma reunião desses direitos, dessas garantias, e também de institutos e instituições que são muito importantes. Aqui em São Luís nós temos já 10 conselhos tutelares espalhados ao redor de toda a nossa ilha, e esses conselhos tutelares de São Luís, eles são aqueles profissionais que estão mais próximos das famílias, das comunidades, né? E para quem, inclusive, devem ser denunciados, devem ser feitas as denúncias, as reclamações, os pedidos de socorro. Que importância que tem. É verdade. E nós temos também vários números que podem ser ligados. Então a gente vai disponibilizar agora, Bruna, obrigado pela sua presença. Vamos disponibilizar na telinha, porque quando a gente fala de direitos, a gente sabe que muitas coisas acontecem, às vezes, dentro da própria família. Né? E como é importante, esses conselhos entram exatamente nesse momento em que os vizinhos fazem denúncias. Às vezes, uma professora que percebe uma criança sendo maltratada, uma criança não recebendo o amor e o carinho que merece, né? Que todos nós aqui temos a vida por direito divino, não é? Como diz Khalil Gibran, vieram através de ti, mas a vida, ela é por ela. A força dela é da vida, né, de cada uma criança. Então, como é importante a gente trazer essas denúncias, está aí na telinha, mantenha ao longo da minha conversa com a Bruna, porque a gente sabe que as denúncias não é fácil fazer, né, gente? Verdade. E os mecanismos asseguram um sigilo. O próprio Conselho Tutelar pode fazer esse apoio de uma visita, uma conversa, porque muitas das vezes as pessoas, os adultos só precisam ser esclarecidos, né? De que não podem causar esse mal, que não podem fazer essas formas de violência. Então o Conselheiro Tutelar também é um aliado, e inclusive a gente está tendo eleições no Brasil inteiro, esse mês de outubro, para a escolha dos próximos conselheiros tutelares, e é muito importante que as famílias participem, conheçam, né, os representantes de cada uma das suas comunidades. Então, eu sei que a gente está aqui para falar de direito, mas muitas vezes aquele adulto que sofreu de violência na infância e repete o padrão com seu filho, né, ele está estendendo para o seu filho uma dor e um sofrimento que ele viveu. Então, procure um atendimento médico,
Procure, que às vezes é algo da sua criança que você precisa curar. Todos nós temos uma ferida da infância, por mais que a gente pense que não tem, sempre tem. Então é importante a gente procurar essa ajuda. Então você que às vezes age com violência com seu filho, não faça isso. Não transfira para o seu filho, nem para o seu netinho, né, uma dor sua da sua criança. Cure, para que o seu filho cure também, para que a sua família e as próximas gerações, né, venham com saúde, com prosperidade, com alegria de viver, que é isso que a gente busca aqui, né? E isso Bruna? que você está falando é muito importante, porque as crianças, elas aprendem com o exemplo. Sim. Então, o exemplo que você dá dentro de casa, sobre calma, tranquilidade, sobre a sua habilidade de conversar para resolver os problemas, de você ser alguém esforçado, e mostre para o seu filho o valor do estudo, o valor dos esportes, o exemplo do pai, da mãe, dos vizinhos, dos tios. Realmente aquilo que de mais forte a gente pode fazer próximo de uma criança, de um adolescente, para que ele possa então se tornar esse futuro cidadão, esse futuro membro da sociedade que possa acrescentar cada vez mais. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Caso o nosso telespectador queira, né, sanar alguma dúvida com você, tem algum endereço na internet que você queira passar para a gente? Eu tenho um perfil no Instagram, que é o @profa.brunabarbieri. Eu sou professora, então todas as atuações que eu faço são apenas no sentido acadêmico, mas para aquela pessoa que está precisando de apoio, de esclarecimento, de uma orientação talvez a respeito, nós temos a Comissão de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos um núcleo que é o CAOP de Infância e Juventude do próprio Ministério Público e o núcleo de Criança, Adolescente e de Família também da Defensoria Pública. Todos órgãos que podem receber esses pedidos de apoio, de auxílio e de orientação. E eu gostaria de deixar registrado meu parabéns por nesse momento tão importante, né, que é o próprio Dia das Crianças, você está abrindo um espaço na programação para a gente conseguir empoderar esse público que é o mais interessado em conhecer os próprios direitos. Então, parabéns para você e para todo o programa. Para você também, muito obrigada pela sua presença, Bruna. Vai com Deus, tá? Feliz Dia das Crianças.